Oi pessoal, eu sou o Thiago, trabalho na Cap31. Eu vou ensinar para vocês como gerar o arquivo de produção em BPAC a partir dos relatórios do ESUS. É um processo simples, que eu vou tentar ser o mais objetivo possível, tá gente? Como é um vídeo, vocês podem voltar o vídeo em alguma parte que não tem entendido, pode ver de novo. Enfim, então eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Primeiro, temos que ter essas 5 ferramentas aqui, tá? Sem elas, esse processo não vai acontecer. São 4 planilhas, onde cada uma delas gera um arquivo BPAC, certo? De forma que, em cada unidade, para cada competência, eu vou ter 4 arquivos BPAC, que posteriormente eles vão ser unidos, agregados, né? E um arquivo executável chamado juntar arquivos, que vai ser muito útil para a gente nesse processo. A gente pode ver aqui em cima que eu tenho 4 pastas, onde cada uma delas tem relatórios extraídos do PEC já, então vamos olhar uma por uma aqui. Atendimento odonto. Aqui eu tenho relatório atendimento odonto do período maio. E uma coisa muito importante, esses relatórios têm que ser extraídos por profissional, tá? Porque o PEC permite que a gente extraia tanto por equipe, quanto por CBO, quanto por profissional. É muito importante que seja por profissional, porque somente dessa forma ele me traz o campo CBO e o código CBO, que é um campo-chave para o nosso BPAC. Então, é esse relatório aqui. Odonto, atividade coletiva, mesma coisa. Do período maio, por profissional, sempre. Procedimento e VD, certo? A mesma coisa. Qual o nosso primeiro passo? Vocês devem ter percebido que em cada pasta aqui a gente tem vários arquivos extraídos para cada profissional. Então, odonto eu tenho 9 arquivos, atividade coletiva eu tenho 8, procedimento eu tenho cerca de 38 arquivos, VD eu ainda não tenho, mas segue o mesmo processo, então a gente pode deixar ele em branco por enquanto. Então, a gente percebeu que eu tenho vários arquivos para cada tipo de relatório, certo? O nosso primeiro passo é unificar esses arquivos, de forma que eu tenha um arquivo para odonto, um arquivo para atividade coletiva, um para procedimento e um para VD. Como é que a gente faz isso? A gente vai usar esse arquivo aqui que eu falei no início do nosso vídeo, chamado juntar arquivos, que vai ser muito útil para a gente. Então vamos lá. Vamos copiar esse arquivo aqui, copiei, e vou colar dentro da pasta onde se encontram os nossos relatórios. Vou colar aqui. É muito simples, basta executar esse arquivo dentro da pasta, que ele vai me gerar um arquivo agregado. Esse arquivo agregado aqui já contém os 9 arquivos que estavam nessa pasta. Então, nesse caso aqui eu tenho 9, mas eu posso ter 10, posso ter 30, posso ter 100. Ele sempre junta todos os arquivos CSV que estiverem nessa pasta. Uma coisa muito importante para que isso funcione é que o nome desses arquivos mantenha esse padrão aqui, certo? Porque eu programei ele para esse padrão. Então, tem que ser réu 2 dígitos. No meu caso aqui eu coloquei 01, 02, 03, 04 e por aí vai. Eu poderia colocar réu AA, réu BB, réu CC, enfim. Mas o padrão para que ele faça essa unificação é réu 2 dígitos e tem que ser em CSV. Então, se eu olhar aqui o arquivo agora, o agregado, eu vou perceber que ele tem todos os arquivos agregados. Eu posso ver aqui que ele tem 1.600 linhas, certo? Então, são aqueles 9 arquivos agregados aqui, tá? Vou fazer a mesma coisa para os outros arquivos. Então, fiz para odonto, vou fazer agora para atividade coletiva, que eu tenho 8 arquivos. Vou colar ele aqui e vou executá-lo. Mesma coisa, me gerou um arquivo agregado de atividade coletiva com todos os arquivos que estavam na pasta, certo? Vou fazer o mesmo processo para procedimento, vou colar ele na pasta, vou executá-lo. Ele demorou um pouquinho mais porque eu tenho mais arquivos aqui dentro, né? E ele me gerou um arquivo agregado. Visita eu não tenho ainda, mas até o final desse vídeo eu vou colocar os arquivos aqui, tá gente? Então vamos lá. Então, nosso primeiro passo já foi feito, que foi unificar os arquivos. Vamos para o nosso segundo passo, que vai ser gerar os arquivos BPAC, certo? Aqui no caso a gente vai ter 4 arquivos BPAC,
um para cada tipo de relatório, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai abrir a planilha geradora. Eu vou começar por atendimento odonto. Eu vou abrir aqui a planilha. Abrir a planilha, certo? Aqui vocês podem reparar que ela vai da coluna A até a coluna F. Por quê? Porque os nossos relatórios ASUS, eles vão sempre nesse intervalo aqui, na coluna A até a coluna F, certo? Então, agora eu vou abrir meu arquivo agregado atendimento odonto. Vou aqui na pasta, vou abrir o arquivo. Aqui vocês podem reparar que ela vai da coluna A até a coluna F, tá vendo? Então, vou selecionar todo o conteúdo do meu arquivo CSV agregado. Então, vou até embaixo aqui, vou selecionar e vou copiar. Muito importante que seja entre a A e a F. Caso passe disso, vai dar um erro na planilha geradora, tá, gente? Então, sempre copiar entre a A e a F. Aqui eu já copiei, vou na minha geradora, vou colar abaixo da faixa vermelha, que aqui no caso é a célula A2. Então eu seleciono a minha célula A2, vou clicar com o botão direito e vou em colar especial. Muito importante que seja colar especial, tá? Vou colar especial, vou selecionar valores e vou clicar em OK. Então, acabei de carregar o meu arquivo agregado de atendimento odonto na planilha geradora, certo? Então agora a gente vai aqui embaixo, ó, arquivo final. Primeiro, vamos preencher o nosso código KINES, que aqui no caso é uma policlínica da CAP 31, 527. O campo competência é um campo que já vem preenchido, porque a planilha mesmo enxerga o campo período no relatório. Então aqui no caso o período é 1 de maio a 31 de maio. Então a planilha enxerga esse período aqui como competência 1805. Então ela já preenche aqui pra gente, tá? E se eu tentar preencher esse campo aqui, ó, ela vai me trazer um erro, porque é uma célula bloqueada, que tem fórmula, e é preenchida automaticamente, tá bom? Então, eu só posso preencher aqui o campo KINES, certo? Preenchi KINES, aqui na coluna G eu tenho o nosso BPA, que vocês podem ver que não está pronto ainda, né? Tem algumas linhas que contêm erro. O que seria esse erro aqui? Não é um erro de fato. O que seria isso? Para esse código SIGTAP, para esse código CBO, nos meus relatórios do mês de maio, que eu dei a carga aqui, não veio nenhuma informação desse procedimento aqui para esse CBO. Então, a quantidade zerada, a gente sabe que não pode ter arquivo BPAC com a quantidade zerada, porque dá erro. Então, a planilha traz uma mensagem de erro, certo? Para eu tirar esse erro, eu vou aplicar um filtro aqui, ó, clico no meu filtro, e vou desmarcar a opção erro, certo? Desmarquei a opção erro, então sobrou agora só o arquivo BPAC que a gente vai copiar. Então, esse é o meu arquivo final BPAC. Eu vou selecionar todo o conteúdo dele, vou copiar e vou abrir um bloco de notas. Abro um bloco de notas, colei o meu arquivo aqui, já vem até com cabeçalho, né? E vou salvar o meu arquivo. Vou criar uma pasta aqui chamada... Vou ver, uma chamada arquivos PA. E vou jogar o meu arquivo atendimento odonto. Maio. Certo? Então, odonto maio está feito. Vou fechar minha planilha. Não vou salvar. Então, é o mesmo processo agora para as outras pastas. Então, próximo passo, atividade coletiva. Vamos lá. Vamos abrir a geradora. Vamos abrir o agregado. Vou selecionar o conteúdo da A até a F. Então, vou descer até o final, copiar todo o conteúdo e vou colar na minha geradora. Certo? Colei. Aba arquivo final. Vou preencher o KINES. A competência já vem preenchida. Vou eliminar tudo que tiver erro. Eliminei. Sobrou só o arquivo final. Então, vou copiar o arquivo.
Vou jogar um bloco de notas e vou salvar da mesma forma que eu fiz com atendimento odonto. Então agora atividade coletiva, maio. Mais um BPA finalizado. Vou fechar, não preciso salvar. Vou fazer o mesmo processo para procedimento. Então, abro a minha geradora. Abrir. Vou abrir meu agregado. Vou copiar da coluna A até a coluna F. Vou descer até o final, copiar todo o conteúdo, mesmo processo anterior, e vou colar na planilha geradora de procedimentos. Valores, ok. Aqui, gente, é um pouco mais demorado, tá? Essa planilha aqui, ela tem mais CBOs, ela tem mais procedimentos, então a gente pode ver aqui, ó, que está 6% ainda, né? Tá dando carga, no caso, né? Eu vou pausar o vídeo aqui e volto logo depois, tá bom? E agora, enfim, vamos para o nosso terceiro e último passo, que vai ser unificar os 4 arquivos de produção, certo? Aqui no meu caso eu tenho só 3, a gente teria 4 porque a gente vai gerar o arquivo de VD depois, então, mas nada muda nesse processo. Eu vou ter que agregar todos os arquivos BPA que foram gerados a partir das planilhas geradoras, certo? Aqui, essa unificação pode ser feita tanto em BPA magnético, importando esses arquivos aqui, certo? Alguém aí pode até perguntar, pô, Thiago, isso não vai dar problema não, porque pode ter folha igual, repetida. Então, gente, eu tive esse cuidado, né? Eu programei cada planilha dessa aqui, odonto, coletiva, procedimento, IVD, de forma que ela gere em cada uma delas uma sequência diferente. Então, uma gera da folha 100 até a folha 150, a outra gera 200 até sei lá qual, e por aí vai. Então, vocês podem juntar os 4 arquivos sem nenhum problema de folha, tá bom? Então, eu vou juntar aqui com um bloco de notas porque eu prefiro. Vou botar PA final. E vou copiar o arquivo de cada, o conteúdo de cada arquivo e jogar no meu bloco de notas final. Então, odonto já foi. Agora eu vou pegar somente o conteúdo de produção. Não posso pegar o meu cabeçalho, certo? Vou pegar aqui o conteúdo de produção, vou copiar, vou colar no final do meu PA final. E agora procedimento, mesma coisa, vou copiar e colar no meu PA final e vou salvar aqui, certo? Então é isso, gente. Agora a gente tem o meu arquivo final aqui, certo? Que está pronto para ser rodado em BPA magnético e posteriormente ser consistido e extraído, certo? Então é isso, gente. Um abraço e até a próxima.